Até que enfim, vamos poder começar. Vamos falar agora sobre divórcios e filhos. Divórcios aumentam no Brasil. Entenda e saiba o que fazer se quiser se separar. Ok, mas eu nem namorei ainda. Rapaz, então nem preciso me preocupar. Dados divulgados pelo IBGE mostraram que os brasileiros estão se separando mais. O número de divórcios em 2014 foi 161%, mais alto que em 2004, chegando a 341,1 mil pessoas. Se comparado ao ano anterior, 2013, esse número também foi crescente, com 16.179 mais casos em 2014. Caramba, por que será que isso está acontecendo? E por que será que está em ímpar? Eu acho que é porque ímpar está o número, porque é um número de pares, não um número de pessoas. Aí ia ter um Dona Flor e os seus dois maridos aí de repente, né? Claro que não. Por que o divórcio aumenta? Vamos ver aqui. Se o site quiser baixar para poder ler, ótimo, né? Mas se não quiser, estamos aqui também. Não, mas é sério, baixa aí. Obrigado. Segundo os responsáveis pela pesquisa do IBGE, um dos principais motivos para esses dados é que as transformações na sociedade brasileira diminuíram o tabu em relação à separação e fizeram com que as pessoas vissem esse processo como natural, ou seja, houve uma mudança de convicção. Outro ponto destacado por eles foi a Lei de 2007, que diminuiu a burocracia na realização de um divórcio, permitindo que fosse feito em cartórios e sem que haja necessidade de processo judicial. Guarda dos filhos. A pesquisa mostrou ainda que o número de guardas compartilhadas também aumentou, passando de 6,8 em 2013 para 7,5 em 2014. O salto é ainda maior se comparado com 2004, quando apenas 2,7 dos ex-casais dividiam a criação dos filhos depois da separação. Para os pesquisadores, a conscientização masculina em relação à sua participação na criação dos filhos, muitas vezes vista como obrigação somente da mulher, até porque o Brasil ainda tem esse problema do machismo, pode fazer que essa taxa siga aumentando. No entanto, em 85,1% dos casos, a responsabilidade segue apenas sendo da mulher. Como se separar? Eu acho que você, né, vai chegar no seu tempo de querer saber, mas não é pra mim isso agora. Espero nunca ter que me separar, né? Mas se acontecer, eu volto aqui nesse site, tá? E caramba! Palavra de maldição, palavra de maldição. Ai, ai, ai. Vamos ver só mais um site, por favor, que eu acho interessante para o que eu vou abordar. Esse eu acho que é bem pouco até. Por que divórcios no Brasil cresceram 160% em 10 anos? Entenda os motivos. Queria minha tesourinha aqui para cortar minhas unhas, né? Complicado daí para socorro, não sei onde ela colocou. Ótimo, mais uma vez a tesourinha vai ser perdida. Parabéns. Você realmente muito esperto. Ok, 15 anos de conforto, né? Com a cama que custa 3 mil reais. Caramba, valeu. Sai daqui, por favor. Tá, bora. Caramba, não acredito que a tela ficou branca pra recarregar, mano. Não, mano, não acredito, eu não acredito. Eu não acho inacreditável uma merda dessa. Deixa eu ler. William Bonner e Fátima Bernardes terminaram. Angelina Jolie e Brad Pitt também.
Segundo o dado mais recente do IBGE de 2015, o número de divórcios ao ano no Brasil cresceu 160% em 10 anos, de 130,5 mil em 2004 para 341,1 mil em 2014. Um dos motivos para o crescimento é simples porque se separar hoje é bem mais prático. Desde 2010, quando foi promulgada a Emenda Constitucional 66 de 2010, é possível realizar um divórcio sem passar pelo processo de separação judicial, desde que totalmente consensual. Isso eliminou de vez a questão da culpa de um dos cônjuges. Observa a advogada Maria Berenice Dias, vice-presidente do Instituto Brasileiro do Direito da Família. Ou seja, se em outros tempos William e Fátima desejassem se separar, o processo dividiria responsabilidades pelo fracasso do relacionamento, com o possível impacto em questões como a guarda dos filhos e divisão de patrimônio. E mais, o divórcio só sairia em definitivo depois de 1 ano da separação. Mas como estamos em 2016 e os trigêmeos já são maiores de idade, hoje basta para William e Fátima entrarem no tabelionato de notas na companhia de um advogado e o boa noite derradeiro será selado. Engraçadinho. A mudança da lei é a primeira, mas não é a única das razões para o aumento dos divórcios. Segundo a percepção de Mônica Gazelli, advogada especialista em direito da família e sucessões, observamos casais jovens muito imediatistas, incapazes de lidar com as frustrações de um relacionamento depois de 2 ou 3 anos de casados, quando o desgaste do dia a dia já pesa e os projetos do futuro começam a ser questionados. Daí o número de separações após períodos estendidos de convivência, quando o relacionamento se mostra insustentável. Uma pesquisa recente da Universidade de Washington analisou os divórcios no estado norte-americano entre 2001 e 2015. A maioria dos pedidos se deu em março, seguido de agosto, quando se encerram as férias escolares nos Estados Unidos. No Brasil, como o verão se soma às retraduções de fim de ano, o boom de divórcios ocorre em março e abril, quando a decisão é concretizada e a rotina para o ano pós-término se estabelece. Colabora também para finais precoces para a dificuldade hoje de se manter focado em relacionamento. Em outros tempos era mais difícil se envolver com outra pessoa, mesmo estando frustrado com o casamento. Hoje tentar a sorte com outra pessoa pode estar ao alcance de uma mensagem. A advogada de família Liane Bestet chama a atenção para fenômeno recente decorrente dessa redução de distâncias. Pessoas se separam após redescobrir um amor do passado. Sabe aquele namorado do colégio? Pois é, uma vez que você passava 20, 30 anos sem ver a pessoa, hoje dá saudade de estar aí na sua rede social, todo bonitão. Em geral, essa possibilidade já encontra uma pessoa frustrada com a relação atual, mas o reencontro com o amor do passado antecipa a tomada de decisão. Tais fenômenos podem levar a crer uma frivolidade decepcionante nos relacionamentos atuais. Mas Maria Berenice vê a questão com um viés otimista. A instituição família nunca esteve tão bem. É mesmo, né? Cadê? As pessoas estão juntas porque está bom. Se separam porque não admitem estar infelizes. Vejo com bons olhos essa percepção de que os bons relacionamentos não precisam mais ser eternos. Mônica Gazelli faz coro. Não te parece absurdo dizer que um relacionamento como o do William e da Fátima não deu certo? Poxa vida, passaram uma vida juntos, criaram 3 filhos até a idade adulta, porque exigia uma perpetuação.
O amor para toda a vida, no entanto, continua sendo idealizado, o que gera uma contradição interessante, nas palavras da juíza aposentada, professora e advogada de Direito da Família, Maria Araci Menezes da Costa. É como se as pessoas estivessem sempre satisfeitas, mas nunca desistissem da satisfação. Na opinião da Araci, é a próxima geração que determinará se o alto número de divórcios é apenas um fenômeno do nosso tempo ou um caminho sem volta. Mas se a chamada adivinhar uma resposta, opta pela segunda opção, diferentemente dos filhos de pais desquitados, né, das décadas passadas. As crianças de hoje já não sofrem tanto com esse estigma e lidam com certa naturalidade com o fato de terem pais separados. A tendência, portanto, é que esse comportamento seja, se não reproduzido, ao menos naturalizado. Mas a Araci fica com uma pulga atrás da orelha com uma frase que ela tem ouvido com bastante recorrência no seu escritório e que serve de alerta para que tende a achar que há um relacionamento perfeito aí fora. Basta largar o maridão e procurar por ele. Se eu soubesse que os problemas seriam os mesmos, eu não teria me preparado. Caramba! A frase é: se eu soubesse que os problemas seriam os mesmos, eu não teria me separado. Ah, pois é. Pois é. É o Zap Zap. Respeita o Zap Zap. Pode falar merda aí, vai. Hein? Por favor, para de falar merda. Obrigado, tchê. Obrigado, tchê. Lixo. Família de baixa renda tem mais filhos, segundo o Diário do Nordeste. Mas por quê? Vamos ver aqui um site que colocou isso em 2006. E depois procurar, né, uma informação mais atual, né, mais bem explicada. Isso faz parte do vídeo. Essas duas coisas. Moralidade e moralismo. Diferenças. Ai, vamos ver isso. No Centerplex, Vingadores Guerra Infinita, 26 de abril. Garanta já o seu ingresso. É que eu, por falar nisso, eu preciso. Shopping Metrópole, Davi. É que eu tenho que ver isso com os meus próprios olhos. Davi, eu acho que vai ser bem difícil. Tá, bora ver aqui. O número de filhos na família brasileira diminuiu. De acordo com as estatísticas de 2003 do IBGE, a média nacional de filhos é de 1,4. No Ceará, sobe um pouco para 1,6. E se considerarmos apenas as famílias que têm renda per capita até 1/4 do salário mínimo, a média é de quase 3 filhos. No entanto, as estatísticas podem esconder uma outra realidade, a das famílias numerosas. Os números revelam que quanto mais pobre e sem instrução a mãe, mais filhos tem. Cerca de 38% das crianças de 14 anos nascem em famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. Mães que frequentaram pouco a escola chegam a ter, em média, 5 filhos. Enquanto isso, mulheres com ensino superior têm, em média, 1. A dona de casa, Domingas Leda de Oliveira, tem nome de gente idosa. De 43 anos, tem 12 filhos vivos, pouco estudo, nenhum emprego e muitas dificuldades para enfrentar. Ela e o esposo estão desempregados e sobrevivem com 11 filhos em casa, com cerca de R$ 175 oriundos de programas sociais do governo. Domingas teve 16 filhos, mas 4 morreram. Assim como a dona de casa,
A lavadeira Lucinete Barbosa da Silva, de 58, também se enquadra no perfil de mães com muitos filhos. Lucinete é mãe de 10 filhos, e apesar de garantir que sabia da existência de métodos contraceptivos, confesso que não usava nenhum. Só usei pílula uma vez, mas parei, e nunca mais usei nada. Lucinete confessa que ela e os filhos passaram por dificuldades. Para poder trabalhar, contou com a ajuda da sogra e dos filhos mais velhos. Os mais velhos iam tomando conta dos mais novos, e assim a gente ia. Essas histórias mostram uma falha nos programas de planejamento familiar. Muito mais que uma distribuição de métodos anticoncepcionais, os problemas precisam ser de educação continuada. Muitas mulheres não procuram porque não sabem, acredita chefe do Serviço de Atenção Integral à Saúde da Mulher e Planejamento Familiar da Maternidade, Escola CIS Chateaubriand. Silvia Bonfim. Outras não compreenderam ainda a importância de se adotar um conjunto de ações de regulação da fecundidade, que é um direito garantido pela Lei 9.263, de 1996, ao homem e à mulher. Entre as ações desenvolvidas pelo governo para o Programa de Planejamento Familiar estão a distribuição de métodos contraceptivos, inclusive a realização de esterilização cirúrgica, laqueadura tubária e vasectomia. Algumas palestras realizadas para participantes do programa e distribuição de materiais educativos. O problema é que a maioria das mulheres só procura o programa de planejamento familiar depois que já teve muitos filhos. Conforme os dados do perfil das atendidas em postos municipais e hospitais da Fortaleza, são mulheres com cerca de 4 filhos que chegam ao programa. Muitas delas são encaminhadas logo após o parto e vão em busca da laqueadura tubária. Herança cultural. É fácil constatar que o número de integrantes nas famílias, de um modo geral, encolheu muito. Basta procurar nos álbuns de fotografias antigos ou conversar com pessoas mais velhas para perceber que uma mulher tinha cerca de 10 filhos. A emancipação e a conquista do mercado de trabalho pelas mulheres, a popularização dos métodos contraceptivos e a revolução científica foram alguns dos fatores relevantes para essa mudança. O papel da mulher até metade do século passado era de ser mãe e dona de casa. Como a medicina não estava tão desenvolvida, muitas crianças morriam logo após o nascimento. Assim, as mulheres tinham muitos filhos para garantir a prole. Zélia Cochrane Santiago Bruno, 60 anos, é a 10ª filha do casal José Santiago Filho e Estela Cochrane Santiago. Ela conta que a mãe casou muito cedo, com 18 anos, e teve 15 filhos. A filha aponta a igreja como um fator forte para um grande número de rebentos naquela época. Minha mãe era muito religiosa e a igreja católica dizia que evitar filho era pecado. Hoje em dia, essa concepção do aborto sofre um conflito, né? Que se tenta entender se é moral ou não é moral para algumas pessoas. Porque para algumas pessoas é uma vida, então seria como se fossem assassinas. A questão é que as coisas no mundo não são absolutas, não são extremamente rígidas para sempre. Então é possível que haja flexibilização e nós não percebemos. Nem todas as mulheres fazem aborto por querer. Muitas têm necessidade. Acredito que essas mulheres que fazem aborto, elas não têm o desejo primário de matar os bebês, de sentir satisfação com isso. Não. O problema é que na nossa sociedade a presunção de inocência ela só está no código. Na realidade, na prática, se você comete um ato e ele é duvidoso, vão achar que você é delituoso. Como acontece na escola, né, quando
entre professores e alunos, o professor desconfia que o aluno cola. Não existe presunção de inocência. Você já é culpado, entende? Então, assim, dane-se, né? Na prática, é um dane-se na sua cara. Você estuda tanto, né, sobre essas coisas para chegar aí, caguei. Porque quanto mais pobre é uma família, maior é a quantidade de filhos. Há vários fatores para estudar: informação, religião, tradição, governo e responsabilidade. Informação. Hoje em dia o governo disponibiliza preservativos anticoncepcionais, pílula do dia seguinte, folhetos explicativos de como evitar a gravidez. Em escolas públicas este assunto é tratado no ensino fundamental. Há campanhas na televisão durante o ano inteiro, campanhas em revistas, jornais, panfletos distribuídos na rua e na internet. Com tudo isso, é impossível alguém ainda dizer que é por falta de informação. No Brasil, 32% das mulheres têm filhos antes dos 20 anos. O índice é bem superior aos 25% da média regional. A pesquisa divulgada pela CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, ligada à ONU, indica que 1 em cada 4 jovens da América Latina é mãe antes de completar 20 anos, alcançando 76,2 nascimentos para cada 1.000 adolescentes com idades entre 15 e 19, enquanto no resto do mundo a média é de 52,6. A média brasileira é de 83 nascimentos a cada 1.000 adolescentes, situação pior que é encontrada em países ainda mais pobres, como no Paraguai, onde a média é de 63 nascimentos a cada 1.000 adolescentes. Isso porque antes da menina menstruar, ela já sabe como se prevenir. Mas por que não se previne? Essa é uma outra pergunta. Muitos sabemos que algumas religiões são contra o uso de métodos de prevenção da gravidez, contra o aborto, contra muitas coisas que, se eu for citar aqui, eu estaria mudando o foco do assunto. Por exemplo, a Igreja Católica é contra o uso de preservativos, pois a doutrina dela é a favor da abstinência sexual e fidelidade. Bem, se a sociedade tivesse os mesmos valores morais de 400 anos atrás, poderia ser considerado essa visão da Igreja Católica. Mas estamos no ano de 2012, o mundo mudou e a sociedade mudou. A Igreja Evangélica já aceita o uso de preservativos e abomina o aborto. Segundo pesquisas de comportamento, 80% da população sexualmente ativa se diz religiosa. Não importa o quanto você seja conservador. As necessidades da carne sempre têm uma vantagem muito forte. Acreditava-se que um público conservador do sexo estaria localizado em São Paulo e que um público mais libertino, um público mais liberal quanto ao sexo estaria no Rio de Janeiro. E se descobriu que era o inverso. Interessante, nos lugares em que você tem mais restrição, que há mais quebra da regra. Interessante isso, né? Um local frio, um local cinzento, mas isso não é uma razão para faltar o sexo. Entendeu? No Rio de Janeiro, é um local ensolarado, você tem as praias, então você acha que deve rolar bacanais ali o tempo todo, o que não é inteiramente verdade, né? Foi comparado. Você pode procurar na internet, tá? Esse negócio de acerca do sexo e os estados brasileiros. Mas também faz sentido que São Paulo é muito grande, né, cara? A cidade é muito grande. Rio de Janeiro, como cidade, também é grande, mas, né, colocando um contra o outro, você vai ver que em questão de números eles se sobrepõem de vez em quando. Tradição. Há mais ou menos 50, 40 anos atrás, ter muitos filhos era sinônimo de fartura para a família, prosperidade. Interessante, quando há 40, 50 anos atrás, muita gente pobre também tinha filho, muito filho.
Então não tinha fartura. Nessa época no Brasil, as famílias que habitavam zonas rurais, ter muitos filhos era vantagem para aquele modo de vida, porque a criança ajudava os pais nas plantações, a cuidar do sítio. Mas no quesito educação, isso não era preocupação da família rural, já que os filhos ajudavam no trabalho. Depois que essas crianças se tornavam adultos, esse ciclo se repetia, e isso acontece até os dias de hoje. Governo. Os benefícios do governo para famílias carentes podem contribuir com essa reprodução irresponsável de filhos por famílias pobres. O governo disponibiliza esses benefícios através de uma avaliação familiar, o Cadastro Único. É um programa para programas sociais, um instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, entendidas como aquelas com renda igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoas ou renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Suas informações podem ser utilizadas pelos governos federais, pelo governo federal, não? Estaduais e municipais, para obter diagnóstico socioeconômico da família, das famílias cadastradas. Tá faltando uns extras aqui no texto, tá? Para desta forma possibilitar a análise de suas principais necessidades. São consideradas questões como renda, condição de moradia, acesso ao trabalho, a saúde e a educação. O benefício mais famoso é o Bolsa Família. O benefício básico é de R$ 70, o benefício variável é de R$ 32. O benefício variável vinculado ao adolescente é de R$ 38. O benefício variável ao caráter extraordinário é pago às famílias nos casos em que a migração dos programas Auxílio Gás, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Bolsa Cartão Alimentação para o Bolsa Família causa perdas financeiras. O valor do benefício varia de caso a caso. Irresponsabilidade. O que leva uma família cuja renda mensal mal consegue comprar um pacote de arroz a ter um filho após o outro? O que passa pela cabeça do casal a não tomarem cuidados para prevenir a gravidez? Quanto mais filhos, mais gastos. Os benefícios do governo ajudam sim, mas não cobrem todas as necessidades financeiras de uma família que tem mais de 5 filhos. É difícil tentar entender o porquê não parar para pensar na qualidade de vida que irão oferecer aos filhos se a situação financeira não é boa e continuam colocando filhos no mundo. Não adianta usar a desculpa que é falta de informação, que a religião não permite usar preservativos. Mais da metade da população brasileira deixou de seguir a igreja cristã e as igrejas evangélicas já aceitaram o uso de preservativos. É importante anotar aqui o seguinte: a maior parte da população religiosa pode se considerar religiosa, falar da boca para fora que é, mas isso não significa que pratica. Para Deus o que importa, as ações. Então assim, você se dizer religioso, católico, evangélico, tudo bem. Mas isso só é uma informação na teoria. Na prática, meu amigo, bem diferente. Nos dias de hoje não há mais argumentos para justificar a irresponsabilidade de um povo que não pensa nas futuras consequências. Existem famílias que moram debaixo de viadutos e mesmo nessas condições a mulher consegue engravidar. Este é só um exemplo. O governo deveria tomar medidas extremas em relação a este problema. Afinal, colocar uma criança no mundo sem ter condições nem de comprar comida deveria ser tratado como crime. Eu discordo aí, tá? Infelizmente, as nossas cadeias já estão cheias e criminalizar isso, pelo amor de Deus, né? Cada um transe à vontade. O problema é, tenha cuidado. Vou fazer virar crime. Olha, você que está transando tanto e gerando tanto filho, vai pra cadeia. Claro que não. Isso não faz o menor sentido. Qual é o raciocínio disso? Entendeu? O Estado ele não pode ficar intervindo o tempo todo, sendo chato.
entendeu? Ah, o homossexual quer adotar, quer se casar. Meu amigo, dá pra ele. Qual o problema? Entendeu? Dá pra ele. O âmbito é individual. O Estado não tem que ficar enchendo o saco o tempo todo. Entendeu? Eles querem uma criança para adotar? Deixa. Tem casal heterossexual que não quer adotar. E as crianças vão ficar lá, ó, num orfanato que recebe quase ou nenhuma ajuda do governo. Aí, meu amigo, é uma falta de respeito enorme. Entendeu? Agora sim, mas segundo os evangélicos, não sei o que, não vai para o reino de Deus. Ok. Reino de Deus, uma coisa. O planeta que nós vivemos é outra. Entendeu? Quem se interessa pelo reino de Deus, haja como Deus disse. Entendeu? Quem se interessa pelo planeta Terra, haja como... O que está no poder do planeta Terra? Sei lá, cara. Haja como, sei lá, o senso comum fala, sei lá, não sei. Depende, né? É complicado, né? É complicado. Que bicho, nossa, lamentável. Você é lamentável. Tá, vamos aqui para terminar uma última coisa que eu acho que tangencia isso. Tá? 31 minutos, beleza. Ninguém vai ver o vídeo, então tá ótimo. Moralismo, moralidade. O termo moral em sentido amplo é a teoria que trata dos valores e ou princípios que governam a conduta dos seres humanos. E precisamente por isso, sua principal característica é a de ser um conjunto de normas ou regras ou leis que prescrevem o que deve ser feito e aquilo que não pode nem deve ser executado. Também significa o conjunto de costumes, valores e normas de uma sociedade, de uma religião, de um grupo, de uma organização. Daí deriva expressões como moral. Eu matei o cara planando, cara. Moral cristã, moral não sei o que, bons costumes. Moral burguesa. A gente não pode esquecer das lutas de classe, né? Moralidade. Pode ser entendida como um conjunto de valores e princípios de uma sociedade. Também significa a qualidade boa ou má de uma ação, um fato, quando o julgamento se baseia em normas morais vigentes. Desses significados é que derivam expressões como a defesa da moralidade, os guardiões da moralidade. O moralismo é a tendência filosófica cujo eixo central é a moral. Todo o resto deve estar de acordo com suas regras, especialmente os juízos que se fazem acerca de fatos ou comportamentos. Pejorativamente, o termo moralismo simboliza ou significa a supervalorização de uma moralidade antiquada, ultrapassada pelo desenvolvimento, e às vezes nem praticada pelos próprios críticos, né? Incrível. Olha lá. Ultrapassada pelo desenvolvimento social, oriundo das mudanças ocasionadas pelos avanços tecnológicos que modificam os padrões de comportamentos, especialmente quando tais padrões permitem atos que no passado seriam considerados heréticos, blasfemos, inadequados. Para quem tem mais de 50 anos, a questão de sexo para mulheres solteiras é exemplo clássico dessa questão. Antes era um pecado, e agora é um fato absolutamente normal. Ninguém se importa. Outro aspecto negativo é que o que se relaciona com o comportamento moralista, superficial e hipócrita daqueles que atacam o que lhes parece contrário aos bons costumes, e no entanto, em segredo, praticam as mesmas ações. Acertei! Também se encaixa nessa negatividade a supervalorização da letra da lei, em prejuízo ao espírito da lei, isso é, quando a lei é seguida, aplicada de modo burocrático, mecânico, ao invés de ser julgado segundo a intenção superior da lei, que não é apenas punir quem a transgride, mas de juntar o castigo pela falta meios, né, para que o agressor entenda seu erro e se corrija naturalmente. Claro que para tanto é preciso que o julgador esteja imbuído da vontade ou capacidade de entender a essência
o espírito da lei e não só do desejo de aplicá-la maquinalmente. Em termos pejorativos, pode-se ter ocasiões em que as normas morais são vistas e consideradas apenas em seu aspecto formal, solene, exterior, sem qualquer aprofundamento em sua essência. Moralista é o rótulo daqueles que defendem a obediência cega às leis morais, sem se questionar se as mesmas estão de acordo com a época, que são justas, já em sentido positivo. Moralista é o título dado a alguns. Não, por favor, não quero ler isso não. A ética é um conceito superior ao de moral, na medida que essa última é só a codificação das normas estabelecidas pela ética. Sim, o que eu tinha para falar? Eu só quero analisar criticamente o seguinte. Parece que o Estado, ele incentiva as pessoas, desde criança, a crescerem, estudarem, brincarem, né? A terem um emprego, namorarem, casarem, ter filhos. Parece até que a vida se trata de uma lista de afazeres que um determinado grupo determina. E se você não alcança os objetivos dessa lista, você não está vivendo sua vida do jeito correto. Se a vida é minha, por que eu não posso dizer para mim mesmo o jeito que eu devo viver ela? Porque eu devo viver sempre, né, acorrentado à normatização social. Tudo ao meu redor me faz bocejar. Por que eu tenho que me fazer bocejar também? É interessante isso, né? Você percebe que a Matrix, o filme, né? Ela é uma coisa tão futurista, mas na realidade talvez seja de alguma forma o que muitas pessoas passam. Você está sendo manipulado por um sistema que você às vezes nem percebe para agir como todo mundo age, como se nada, se não houvesse nada especial na sua existência, sabe? Tudo está programado para ser a mesma merda todo o tempo. Pelo amor de Deus, sabe? Parece que a Matrix foi tirada da realidade, só que tornaram ela mais interessante, né? Para fins cinematográficos. E essa propaganda estatal, essa propaganda ideológica, tá? Essa propaganda ideológica, ela só tem a prejudicar, né? Por isso que você vê, tem criança que já quer namorar. Por que essas criancinhas já querem namorar, meu amigo? Não é porque talvez haja uma propaganda ideológica, entendeu? De dizer que, olha, no futuro você vai namorar. Aí ele já fica, ansioso. Olha quando é que eu vou namorar, mano. Tem que descabaçar esses lábios. Pelo amor de Deus. Você percebe que as pessoas não estão agindo verdadeiramente por vontade própria. Elas olham aquilo, a propaganda ideológica, e aceitam como se fosse senso comum. Não tem senso crítico algum, tá? E eu não, né? Mas acredito que seja prejudicial. Eu acredito que seja prejudicial. Aí você tem uma normatização, e quem tenta viver a vida de maneira autoral é rechaçado, é considerado estranho, é considerado esquisito, bizarro, não sei o que, entendeu? Uma pessoa totalmente recortada da convivência social, porque tenta viver do jeito que quer, não do jeito que os outros impõem a ele. Porque se você quer ir no shopping, ver o cinema, você quer ver na sua cadeira que você escolheu, entendeu? E não no chão, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Você quer correr com as palmas abertas ou fechadas? Como você quer correr? Eu quero correr com as abertas porque parece o Flash correndo. Ok. Aí vem um idiota e diz, não, o jeito correto de correr é com os punhos cerrados. Meu amigo, por favor, né?
tenha a sua própria vida, respeite os direitos humanos e fundamentais e viva a sua vida. Contanto que você respeite, né, os direitos humanos fundamentais do nosso país, você está livre, cara. Faça o que você bem entender. Você tem direitos e deveres. Simples, né? Mas voltando aqui para a propaganda ideológica, esse negócio de divórcio é interessante, porque na propaganda ideológica está dizendo: case-se, cresça e case-se. Olha que legal, né? Muito legal. Você quer casar e olha, isso entra naquele negócio que eu falei sobre o amor, pô. Você quer casar com a pessoa porque ela é legalzinha, ela tem peito, tem bunda, tem pinça, tem tanque de lavar louça na barriga. Meu amigo, tratando de maneira bem, acho que bem crua, né? Tentando ser realista, acredito eu. Se você se basear sua vida toda em beleza, você vai, cedo ou tarde, se estrepar. Porque a beleza, ela não é uma análise objetiva, tá? A mulher tem um peitão, tem um bundão, então ela já é a gostosona, já é a bonita do lugar. Nem sempre, né? Tem gente que tem preferências por pessoas mais cheinhas, ou mais esqueléticas, ou mais baixinhas, ou mais altas, entendeu? Que mais? Além da beleza. Sim, esse que é o problema também. Você tem esse negócio de ele transa bem ou não transa, ele beija bem ou não beija, e ela tem uma bunda grande ou não tem, ela tem peito grande ou não tem, ele tem um pinto grande ou não tem, ele tem abdômen trancado não, trincado, entendeu? É o six pack, né? Poxa, é estranho isso, né, cara? É estranho você ver como as pessoas, elas não são mais importantes pelas qualidades que elas exercem, e sim pelo que elas conseguem obter fisicamente. Eu não estou aqui desmerecendo aquelas pessoas que conseguem influir na vida de outras pessoas você utilizando da beleza, entendeu? Por exemplo, a Cersei Lannister utiliza a beleza dela com o intuito de manter o seu poder, né? Manter a sua influência, e em troca ela oferece o seu corpo, um dos corpos mais desejados de Westeros, né? E assim, as pessoas parecem se tratar como produtos. Enquanto você se basear em produtos, meu amigo, tratar a pessoa, não, será que ele tem um pinto grande? Será que ele transa bem? Será que ele tem um six-pack? Será que ele beija bem? Então, são coisas superficiais para um relacionamento duradouro. É óbvio que elas são um tempero que mantém, né, por mais tempo, até porque o ser humano ele gosta de sensações, e infelizmente a propaganda ideológica ela é tão presente, duvido que consiga mudar, entendeu? Você chegar na sua vida e perceber que nem sempre é a beleza que importa, e sim valores, sentimentos, cooperação, algo muito mais sério do que você buscar qualificar não, né? Mostrar, tentar criar um senso de valor para a beleza. A beleza é boa, sem dúvida, entendeu? Ela é agradável, dependendo do seu gosto, né? Mas ela não é o suficiente para um relacionamento duradouro, entendeu? Você se casar com uma pessoa só porque ela tem essas qualidades físicas e tudo mais, não vai ser algo como é idealizado, né? Duradouro, entendeu? Não vai.
Na questão das crianças, também, volto aqui, propaganda ideológica, entendeu? De você ter filhos. A pessoa que não tem instrução, ela vai seguir essa lista com muita facilidade, entendeu? Essa lista, ela, quando vem aqui o elemento da prole, ela pode ser muito grande, tanto que você viu aí no texto que no Ceará você ainda tem famílias pobres gerando 10 filhos, 15 filhos, pessoas, mulheres que não têm a profissão, né? Ou que se tem não é o centro da vida delas, assim é serem donas de casa e ter o papel, né, de mãe, né? Opa, obrigado pela tesourinha. Fecha aqui a porta. E isso, infelizmente, traz uma situação de desvantagem, porque se você não consegue dar, como é que se diz, trazer comida para si mesma, como você vai conseguir para os seus filhos? A situação, meu amigo, não vai melhorar, ela vai piorar. No âmbito rural, faz sentido para eles que eles tenham muitos filhos, porque eles não vão precisar gastar dinheiro com trabalhadores. Os próprios trabalhadores vão ser fiéis da alma, entendeu? Porque vão ser os filhos deles tendo intimidade desde crianças. E eles não vão criar cobras para picar eles, né? Morder eles. E por essa falta de educação, os filhos vão reproduzir aquilo que os pais conhecem. Eles vão também ser seduzidos pela propaganda ideológica. Entendeu? Mas você vai gerando uma situação cada vez mais insuportável. A criança, ela não vai ter uma educação de qualidade e você tem ainda muito presente as punições severas. Eu apanhei do meu pai de palmatória, entendeu? Mas uma coisa que eu sempre achei interessante foi que ele não me batia gostando daquilo ou de maneira exagerada. Era sempre proporcional ao meu crime, entendeu? Ao meu pecado. E sempre havia uma reflexão, entendeu? Antes de bater. Era como um julgamento, né? Muito bonito ver aquilo. Era, claro, muito triste, era uma situação muito tensa. Você via no final que você estava completamente errado. Eu não queria sentir aquela dor, sabe? Mas tinha porque não tinha mais volta. Já era pior do que já era. Tem que se ter muito cuidado com a propaganda ideológica. E se você não tem educação, você não tem a faísca para o senso crítico. Entendeu? E vamos agora para a questão da moralidade e moralismo. Vamos tratar do moralismo em sentido pejorativo. Tá legal? Tudo isso causado, esses preconceitos, esses conflitos, eles acontecem por uma questão não de moralidade, mas de moralismo. A mulher não pode abortar. Ok, não pode abortar. Mas porque se ela deseja o aborto, é algo negativo. Mas se ela necessita do aborto, então passa a ser algo neutro, né? Ninguém mata um bebê e gosta disso, meu amigo. Ninguém é psicopata aqui, não. Nenhuma mulher é. Entendeu? Então o aborto, ele... Caramba, cara. Eu já fiz vídeos aqui sobre o aborto. Ele não é um processo fácil. Ele é muito obscuro. Entendeu? Ele é muito triste. Caramba, ele é muito pesado. Ninguém faz isso porque gosta. E hoje eu tive uma vontade de abortar. Né? Tá doido, né, cara? Tá doido. Claro que não. Ninguém faz isso feliz, com um sorriso no rosto, não. É inacreditável. Você pensa, caramba, tem uma vida dentro de mim e ela vai ter que ser cessada
por causa de problemas exteriores. Quais são os problemas? Pode ser estupro, pode ser por anencefalia. O estupro sentimental. O estupro sentimental? Caramba, estupro sentimental não. É por motivo sentimental. Caramba, esqueci, cara. Não acredito nisso. Mas não é por qualquer coisa, não é porque você. Vou transar aqui deliberadamente e sem camisinha, para depois, quando estiver fecundada ou no processo disso, pegar e acabou-se. Cortei porque quis e gostei. Não é assim. Você não vê pessoas mulheres que abortam dizendo: gostei muito dessa experiência. Claro que não, meu amigo. Ninguém gosta disso. Entendeu? Ninguém gosta. Ninguém faz porque gosta. Por motivos óbvios, né? Você tem uma moralidade. Entendeu? A questão da vida é muito presente no contexto religioso de muitas mulheres. Então quer dizer que as mulheres que não são religiosas, elas não se sentem tristes? É claro que se sentem. Né? Claro que se sentem. Agora fazer um aborto como se fosse, é minha alternativa, vou fazer e... É sim, uma pessoa que não sente nenhuma preocupação, vou ter que fazer isso e tal, ela faz com a maior naturalidade. Isso eu acho bem, sabe, macabro, sabe? Você fazer isso sem naturalidade, entendeu? Mais uma vez, entendeu? Terça-feira, acho isso bem estranho. Mas não há muita naturalidade no aborto, não tem como você ver naturalidade nisso. É muito triste para as mulheres que fazem, é muito triste mesmo. Então esse julgamento de que são assassinas, isso é muito desrespeitoso, tá? E não leva em consideração a realidade. Você não pergunta para a pessoa: como é que você está se sentindo? Eu estou feliz da vida. É claro que você não vai ouvir isso. É claro que você não vai. Mas há esse discurso de ódio aí, a calúnia, difamação, e não sei se tem injúria aí. Vou pesquisar aqui depois. Tá legal? É porque agora eu vou falar de liberdade de expressão. Então já está terminando o vídeo. Mas era disso que eu queria falar. A relação da propaganda ideológica, o divórcio, famílias pobres com muitas crianças, muitos filhos, uma prole extensa, e a degeneração da moralidade, que é o moralismo em sentido pejorativo.